Em 2019, o mundo foi surpreendido por uma doença com uma potencialidade gigantesca que não só afetou a vida, como também as relações interpessoais. Nesse cenário, hábitos que nos anos anteriores eram tidos como inofensivos, hoje podem pôr em risco a vida de indivíduos. Ir à escola, encontrar-se com os amigos, trabalhar, ir ao banco, consultar-se e até mesmo executar lazeres comuns à rotina do dia a dia são exemplos de atividades que tiveram que ser repensadas dentro da atmosfera pandêmica através do viés tecnológico. Na tentativa de limitar a disseminação do novo coronavírus, governos de vários estados do Brasil têm tomado medidas para aumentar o distanciamento social. Em tempos de quarentena, algumas soluções tecnológicas têm unido amigos e desconhecidos para minimizar o isolamento. Durante este período, a tecnologia tem sido fundamental não só para passar o tempo navegando em redes sociais e em stream, como também para dar continuidade às interações humanas. A pandemia altera a forma de se relacionar com a tecnologia, de modo que os indivíduos acabam ficando mais reféns dela. Com essa política de isolamento, que é a sugestão da OMS, sendo o mecanismo mais adequado para lidar com esse tipo de contexto, a tecnologia é a manutenção da dinâmica rotineira, já que garante o contato com o mundo externo. Chamadas de vídeo, reuniões, conversas em aplicativos de mensagem, aulas online e lives de shows são exemplos de como a tecnologia tem atuado na vida de milhões de pessoas durante a pandemia. É interessante perceber que essas dinâmicas atravessam o campo das obrigações rotineiras e tocam também o campo do entretenimento, fazendo com que a vida se volte para as telas. Para além das relações interpessoais, a tecnologia tem estado presente nas formas de combate ao vírus de forma direta e indireta. O compartilhamento de informações sobre a doença, o rastreamento de pessoas infectadas, informações sobre vacinas e o monitoramento do isolamento social são exemplos de como a tecnologia atua nas relações dentro do contexto pandêmico. É perceptível que a tecnologia garantiu seu espaço no dia a dia de muitos cidadãos, seja através do viés social como também através do viés informativo. Dessa forma, a tecnologia tem revelado sua importância para a continuidade da vida dentro de um cenário que exige mudanças de comportamento da vida em si. Não há dúvida de que a internet é um recurso de grande importância e que remodelou ações, comportamentos e o estilo de vida na sociedade. Com o surgimento do novo coronavírus e do isolamento social, o uso das redes foi potencializado para conseguir manter certas rotinas durante a pandemia. Porém, a relação entre rede social e saúde mental exige mais atenção e cuidado. Afinal, o uso excessivo das mídias sociais leva a problemas de saúde mental? A mídia social tem sido descrita como mais viciantes do que cigarros e álcool. Uma pesquisa realizada pela Hootsuite revela que o Brasil é o segundo país do mundo que passa mais tempo conectado à internet. Os dados mostram que o brasileiro fica conectado em média 9 horas e 29 minutos por dia, somente atrás das Filipinas, que passam 10 horas. Embora as redes sociais tenham se tornado aliadas fiéis para muito durante o confinamento, inclusive até para se desconectar do que está acontecendo, também é verdade que para outros, a grande rede pode ser uma fonte de ansiedade, pela grande carga de informações sobre a crise sanitária e até pela saturação de tantas atividades oferecidas. Segundo a pesquisa do Instituto Ipsos cedidas à BBC News Brasil, 53% dos brasileiros declaram que seu bem-estar mental piorou um pouco ou muito no último ano. Um deles, publicado pela Fiocruz, dizia que sentimentos frequentes de tristeza e depressão afetavam 40% da população adulta brasileira, e sensação frequente de ansiedade e nervosismo foi relatada por mais de 50% das pessoas. Afinal, como usar as redes sociais de forma saudável? Quanto mais se busca a perfeição nas redes sociais e se negligencia a vida real, mais infeliz o usuário pode se sentir, desenvolvendo uma autoestima virtual e não pessoal. Alguns autores sugerem que se busque definir um tempo determinado dentro da rotina para buscar informações, evitando assim estar conectado o tempo todo. A lógica é de qualidade e não quantidade de informações. Assim, é melhor ter acesso a sites confiáveis.
Para usufruir delas de forma saudável, o ideal é o caminho do meio. É preciso saber a hora de desligar os dispositivos e acordar para a realidade. Com certeza, as redes sociais se tornaram a maior fonte de distração e entretenimento no momento no qual estamos vivendo. Tendo isso em vista, o desenvolvimento de algoritmos para assertividade nas propagandas e captação de novos usuários também aumentou. Se formos por esse caminho, podemos citar a rede social TikTok, que, de acordo com o site Olhar Digital, consegue ter acesso a dados dos usuários mesmo sem a criação de uma conta no aplicativo. Esses dados vêm para selecionar o conteúdo da chamada timeline infinita do TikTok, que consegue fazer com que usuários assistam mais de 184 vídeos diários na plataforma, fazendo os anunciantes chegarem a gigantescos números nas suas campanhas. Com o comércio físico afetado pelas medidas de segurança e o fechamento de serviços não essenciais para conter o avanço do coronavírus, os consumidores globais passaram a utilizar os meios de compras online para quase todas as suas necessidades. De acordo com uma pesquisa levantada pelo Instituto Ipsos e divulgada pelo UOL Notícias, especificamente 47% dos brasileiros passaram a comprar por meio de lojas virtuais ao invés do comércio físico. Dessa forma, se entende que esse grande mecanismo das redes sociais vem somente crescendo e tornando suas intenções cada vez mais concretizadas e lucrativas para grandes empresas, agora ainda mais presentes no ambiente virtual. À medida que a pandemia avança, nós não estamos ficando menos obcecados com a produtividade. No entanto, essa é uma rara oportunidade de reavaliar o que produtividade realmente significa. Se nós nos sentimos programados para sermos produtivos, de certa forma, nós somos. Nossa obsessão cultural com a produtividade tem raízes profundas. A magnitude de ser produtivo vem de muitos séculos atrás. Diz Sally Maitlis, professor do comportamento organizacional e de liderança de Oxford Said Business School. Particularmente, há 90 anos, no apogeu dos anos dourados do capitalismo, incansavelmente tentaram melhorar nossa produtividade pessoal e queriam fazer as pessoas mais eficientes e efetivas, onde o trabalho é feito de maneira mais rápida. Então, de certa forma, é normal esse conflito nosso com a produtividade, porque as pessoas simplesmente têm esse valor mega enraizado, e ele não irá mudar de um dia para outro. Embora a narrativa de que precisamos balancear o trabalho com as nossas vidas esteja muito em alta, o discurso da produtividade é super dominante. Nesse período de pandemia, não é difícil de imaginar que ela tenha sido afetada, pois muitas pessoas estão trabalhando home office, longe da supervisão de seus chefes. Porém, isso não passa de um mito sem fundamento, porque de acordo com uma pesquisa da Wharton School of the University of Pennsylvania, a produtividade se manteve estável. E tem mais, eles defendem que o trabalho é melhor realizado quando a pessoa se encontra confortável e sem carregar o peso da pressão. No entanto, eles também fizeram outra descoberta que já era de se esperar. A inovação está em declínio, pois talvez isso ocorra pela natureza drástica desse tempo que forçou muitas pessoas a ficar em casa. E as atividades domésticas, o medo de contaminação e o trabalho que se mudou para o lar empurraram o desejo de experimentação de novas coisas para longe. Também é preciso, acima de tudo, fazer um recorte de classe, de maneira geral, quando se fala de produtividade. Os profissionais de saúde estão sob estresse e trauma, lidando com a imprevisibilidade do coronavírus, e não há espaço algum para pensar em ser criativo, produzir mais ou o que seja. Aliás, eles não estão desfrutando desse tempo livre de ócio para alterar o mindset ou qualquer coisa do gênero. Além disso, a ideia de que o tempo é em vão, ao menos que estejamos produzindo, escancara os reveses de uma sociedade capitalista que prioriza produtividade acima de simplesmente existir. Ultimamente, a mensagem que nos passam é de que precisamos criar negócios, vender produtos, ler mais sobre como produzir mais, fazer exercícios, etc. e etc. Porém, não estamos de férias. Estamos enfrentando uma pandemia